Fala, renovados! Aqui é o Matheus e está começando mais um podcast Vida Renovada. Estamos aqui no nosso segundo episódio do Papo Renovado e hoje está aqui Daiane com a gente. E aí, Daiane, tudo bem? Tudo bem. Muito nervosa? Um pouquinho. Daiane, a mãe de Joaquim, esposa do Robson e também coordenadora do projeto Bom Tom aqui na comunidade, é uma referência musical para muitos. Então hoje eu chamei ela aqui para a gente ouvir um pouquinho dessa história da fé e também da história musical dela. E aí, Daiane, o que você tem para contar para a gente? Como que começou tudo isso aí? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Prazer de estar aqui. Eu cresci num lar cristão, então sempre desde pequenininha eu ia para a igreja, eu era muito ativa nas atividades da igreja, departamento infantil, então sempre fui muito envolvida. Essa questão da música acho que me chamou muito rápido, né? Por conta do meu envolvimento com as atividades da igreja. Então isso me ajudou bastante a me envolver com a música mais intimamente. Um dos grandes incentivadores na minha infância, nessa parte musical, foi o meu pai. Eu lembro que quando eu era criança, ele sempre... Como ele via muito eu ativa na igreja, ele via eu fazendo, né, com muito entusiasmo as coisas na igreja, ele, vira e mexe, ele trazia um instrumento para casa e ele normalmente não me mostrava o instrumento, ele deixava lá e eu que ia atrás, né, para ver, nossa, o que era, criança. Ô Daiane, isso é uma dúvida que eu tenho. Quantos instrumentos você sabe tocar? Porque eu tô, acho que uns 2 anos tentando aprender a tocar teclado, tô quase. Olha, então, o meu instrumento que eu considero que é a minha base é o violão, né? Mas por conta de conhecer como que se formam os acordes, a gente acaba fuçando outros e aprendendo, né, assim, por ter conhecimento já musical que a gente tem. Então, mas assim, eu acho que eu sei tocar violão hoje, né? O teclado eu sei eu não digo que eu sei tocar, na verdade, né? Eu fuço ali. E eu consigo jogar os conhecimentos que eu tenho e acaba conseguindo sair alguma coisa ali do instrumento. Bateria, eu considero que eu sei acompanhar. Se alguém tocar, assim, eu consigo acompanhar na bateria. Mas também porque desde criança eu olhava muito, né? Eu sentava já perto da galera que tocava no Ministério de Louvor da igreja. E eu ficava ali o tempo todo querendo aprender e ficava olhando. Eu acho que, como eu observava muito, a bateria acho que foi um dos primeiros instrumentos que eu aprendi. Antes do violão até. Porque eu ficava muito vendo o Paulinho e os meninos na igreja. E toda vez que eu tinha uma oportunidade de tocar, quando eles faltavam, eu tocava. Você tava lá, né? Eu tava lá. Eu ficava, tipo assim, torcendo pro Paulinho faltar, pro Rodrigo, né? Que eram os meninos na época que tocavam. E eu ainda era criança, né? Antes, eu devia ter uns 10, 11 anos. E toda vez que eles faltavam, eu tocava a bateria no lugar, porque eles viam que eu sabia fazer o ritmozinho, então deixavam. Era bem bacana. Então, bateria foi o primeiro instrumento, mas a gente sabe que violão é o dandy, né? O violão, na verdade, quando eu era criança, meu pai trouxe um violão lá pra casa sem corda, deixou em cima do armário. E aí, na hora, eu já me interessei. Já peguei, pai, de onde você trouxe esse violão e tal? E já fiquei naquela animação. Nessa época também eu já conhecia a Natana da igreja. Ela já era minha amiga de infância, né, na igreja. E ela viu que eu estava toda animada com o violão que eu tinha ganhado. Inclusive, na igreja, um rapaz que chamava Ebert, ele me ensinou os primeiros acordes. E aí eu já tinha até mostrado esses acordes para a Natana. Olha que eu já sei fazer isso. E a Natana já estava inserida na Jocum, que ela já fazia aulas de violão lá. E ela que meio que me convidou. Vamos lá na Jocum, nossa, você pega muito fácil as coisas. Eu tô começando agora e você já tá fazendo 2 acordes, sei o que e tal. E aí eu já falei com a minha mãe e já entrei. Acho que a gente foi uma das primeiras alunas, né, do Neto na época, que dava aula. A gente que meio que começou ali o projeto Bom Tom, como as primeiras alunas. Legal, legal. Então depois que eu comecei a fazer as aulas de violão na Jocum, os primeiros acordes que eu já aprendi lá e tudo, eu já comecei a passar para a igreja, né, a tocar na igreja, na verdade, nos grupos dos adolescentes. Então eu fui muito incentivada na igreja, e a Jocum caminhou muito comigo nesse sentido, né? A Jocum e a igreja. E aí, depois de um tempo fazendo aulas de violão na Jocum, o Neto também me inscreveu na Escola de Música Vila Lobos, né? Antes disso, ele me convidou para que eu desse aula na Jocum de violão, então eu já comecei a dar aula para crianças, né? Menores que eu. E ele ali viu que eu, nossa, você tem jeito e tudo, e ele meio que começou a investir em mim, e ele fez uma parceria com a minha igreja. Peniel Borel, que foi a igreja que eu nasci, cresci lá, né? E eu já participava muito na igreja ativamente com a música, então o Neto ele fez isso, né? Ele convidou a minha igreja para ajudar a pagar a minha contribuição lá da Escola de Música Vila Lobos, né? Um conservatório de música que tem lá no centro do Rio. E aí eu entrei lá por intermédio deles, né? Por meio deles, e ali eu fiz aula de canto por 3 anos, né? Fiz o curso básico de música por 3 anos ali. Então, para mim também foi o que agregou bastante na música, né? No conhecimento que eu tenho hoje.
foi esse incentivo, né? Tanto da Jocum quanto a minha igreja, né? Que era a Batista Peniel, na época o pastor Antônio Carlos, a Daí, que trabalhava também na secretaria, foram as pontes, assim, né? Pastor Josias, que caminharam comigo muito nesse sentido. E daí você foi dando aula, até que hoje... Fui dando aula, fui convidada para ser professora na creche, também foi um outro incentivo, né, de participar, de ser professora, né, precisei estudar também para isso. E hoje, depois eu fui convidada para ser a coordenadora da Escola de Música Bom Tom, que eu sou hoje, né, trabalho na creche, fazendo a parte de musicalização infantil com as crianças. Não estou mais como professora das turmas, mas faço a musicalização e hoje coordeno aí o projeto Bom Tom. Muito bom, Daiane, eu vi como a música e a fé basicamente é uma coisa que não se separa, né, da sua jornada de vida. Tem algum momento assim marcante da tua fé, da tua carreira musical que você queria deixar pra gente, deixar aqui registrado? Acho que um momento marcante que aconteceu comigo, acho que foi a minha conversão, apesar de ter desde criança nascido num lar evangélico, né, num lar cristão, sempre fui ativa na igreja, como eu falei. Mas acho que perto da minha adolescência, dos meus 12 anos, próximo até de eu me batizar, eu entendi que eu precisava confessar Jesus como meu Salvador, assim, sozinha, né? Mesmo sabendo que a gente entende que filho de crente não é crentinho, né? Então, eu lembro que nessa época eu entendi isso de fato. E aí fiz uma oração, não lembro o dia, assim, quantos anos eu tinha exatamente, mas foi nessa época de 12 anos. Eu resolvi fechar meu quarto, né? Orar e confessar mesmo a Jesus como meu Salvador. E eu acho que isso fez toda a diferença também, né, na minha vida, na minha caminhada. Porque não ir à igreja acaba sendo um costume, né, de quem nasce. Eu também nasci no lar cristão. A gente acha que ir à igreja significa ser igreja, quando na verdade você precisa ser igreja, né? Além de ir à igreja, ao templo, né, onde a gente se reúne. Exatamente. Então, nesse período eu fiz isso, né? E aí sim eu me entendi, não, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu confesso Ele como meu Senhor e Salvador. E também uma coisa muito marcante foi o meu batismo, né? Eu me batizei, eu não me lembro bem a idade, eu acredito também que tenha sido com 12 anos. Eu batizei até junto com o Rodrigo Melo, que é o irmão aqui da nossa igreja, né? Nosso amigo Rodrigo Melo, na época a Viviane, a esposa do Paulinho, a Gabi, filha da irmã Ana, a gente se batizou tudo junto. Ai, legal. E foi bem bacana, também foi um dia bem marcante para mim, né? É isso aí, Daiane, muito bom mesmo de ouvir a sua jornada de fé, a sua jornada musical. Você realmente é uma referência e olha, esse podcast aqui só está sendo possível, gente, porque um colaborador do projeto Bom Tom me ensinou a editar o áudio, me ensinou a capturar do zero, né? Eu não tenho noção nenhuma de áudio, o Davi, sempre falo dele aqui, me ensinou a capturar o áudio, editar o áudio, postar o áudio. Então esse podcast aqui também, de alguma forma, só é possível por conta da sua jornada musical. Eu acho que o Borel como um todo tem muito a agradecer pela sua devoção a Deus e pela tua atividade, né, em referência à música. Mas aí, Daiane, você quer deixar alguma mensagem para a nossa igreja e para todos aqueles que estão ouvindo a gente, poder refletir? É da gente ser um facilitador na vida de outras pessoas, né? Às vezes a gente pode fazer isso, entender que a gente pode fazer isso. Ver uma criança, ver alguém, você pode ser aquele que incentiva, que aponta o caminho. Às vezes não só que aponte, mas que caminhe de certa forma ali, né? Seja essa pessoa também que facilite. Olha, né, a vida de... eu não costumo tocar a palavra aqui, mas eu tenho que falar agora porque facilitar a vida de outros é algo muito real. E todo mundo hoje olha pra mim e vê um cara que lê muitos livros, um cara que adora fuçar, conhecer coisa nova. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu participava do projeto ali na Fundação São Joaquim e eu fui presenteado com um livro. E a pessoa me deu um livro, eu li em 2 dias, me deu outro. Ela me deu 5 livros ao longo de um mês. E assim, a partir daquele livro que eu recebi de graça, eu vejo que toda a minha vida se moldou a partir daquilo, sabe? Eu nunca tinha lido um livro. E ali eu vi que eu podia buscar o conhecimento na forma de livros. E olha, para mim é tudo. Definiu muito da minha vida. Então, assim como o Neto e a Peniel te colocaram lá na Vila Lobos, eu creio que da gente poder ser esse facilitador realmente pode mudar a vida de alguém. E esse alguém pode mudar a vida de outros alguém. Então, é realmente algo muito importante. É isso aí, gente. Obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe vocês através dessa reflexão, dessa mensagem de hoje. Amém. 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 Fala, renovados! Aqui é o Matheus e está começando mais um podcast Vida Renovada.